Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. E depois dessa vinheta nostálgica, né, eu tenho que trazer aqui para vocês uma pessoa muito especial para mim. Porque muita gente não sabe, mas eu comecei no YouTube com um programa cobrindo a política americana. O programa chamava Conexão América. E eu só falava do que acontecia nos Estados Unidos. Eu comecei o programa porque eu era revoltado com a cobertura do Caio Blinder, do Guga Chakra, como é o nome do outro? Esse pessoal da Globo News, Jorge Pontual, etc., que eu achava que eles só falavam besteira sobre o que estava acontecendo nos Estados Unidos. E naquele ano a gente começou a fazer uma cobertura muito diferente, a cobertura começou a dar certo. Depois o André Marinho, que muita gente hoje tem implicância com o André, coitado, porque ele não tem um gosto específico pelo Bolsonaro, mas o André é um amigo muito querido, foi ele que me levou para a Jovem Pan para fazer o Casa Branca 2020, e lá se vão 4 anos. O resto foi história, mas tudo começou aqui no Conexão América, na companhia de um dos meus grandes amigos que começou essa jornada comigo, que foi o Dr. Marcelo Ribeiro. Eu já vou trazer o Dr. Marcelo para conversa conosco, e algumas pessoas podem ter até uma certa nostalgia, porque o Conexão América foi o primeiro programa no Brasil que falou sobre as dificuldades eleitorais, né? Aquilo que a gente não pode falar mais a palavra, senão o algoritmo do YouTube arrebenta com a gente, desmonetiza, etc. Mas, digamos assim, as dúvidas sobre a integridade do sistema de eleições americanas. A gente começou a falar disso em agosto de 2020. Eu vou trazer para a conversa aqui o Dr. Marcelo, que é parte dessa história. Dr. Marcelo Ribeiro, que bom ter você aqui de volta ao Conexão América. Que bom estar contigo de novo, onde tudo começou e já se vão lá 4 anos. Uma felicidade muito grande, Paulo, estar aqui de volta. Realmente uma nostalgia incrível ouvir a vinheta do nosso Conexão América que a gente criou com tanto carinho e que deu tanto certo, fez tanto sucesso na eleição passada. Infelizmente, o resultado não foi o que a gente esperava, mas estamos nós aqui de novo para uma nova jornada e eu espero que a gente faça mais. Todo mundo me cobra isso, sempre cobram a gente, né, para fazer o Conexão América, o pessoal gosta, então vamos dividir um pouquinho o que a gente conhece da política americana com as pessoas, acho que o pessoal vai gostar. Marcelo é uma das figuras que mais entende política americana. O Conexão América surgiu de um grupo que a gente tem de algumas pessoas aqui que discutem a fundo a política americana e entendem a importância e a conexão com a política brasileira. O Marcelo também conhece muito de política do Brasil, mas a gente chama ele de doutor Marcelo porque acontece dele ser médico. E é um cara tão bom que é médico em 2 países. Isso aí não é para qualquer um. Mas, Marcelo, vamos falar das coisas aqui, vamos seguir o nosso caminho. Eu queria começar conversando com você sobre uma coisa que muita gente até hoje não entendeu. As pessoas veem as pesquisas de opinião e falam, Trump está com 3 pontos à frente do Biden está não sei quanto. No final das contas, essas pesquisas são interessantes para ver a popularidade nacional. Mas quando eu falo para as pessoas que o Trump teve menos voto que a Hillary em 2016, muita gente se choca ainda, né? Porque a pessoa não entende que a eleição americana não é igual à eleição brasileira. Então, como é que é a eleição brasileira? Eleição brasileira, você pega o voto de todo mundo, joga dentro de um saco, digita lá numa maquininha, teoricamente, quem tem mais votos, somando todos os votos do país, ganha, quem tem menos votos, perde, né? Esse é o processo no Brasil. Nos Estados Unidos não é assim, né? Nos Estados Unidos tem o tal do diabo do colégio eleitoral. E as pessoas, é um termo que as pessoas vão ouvir mais e mais ao longo dos anos. Algumas pessoas que estão nos assistindo falam, Paulo, eu sei o que é o colégio eleitoral. Mas eu diria que o grosso do público não sabe o que é o tal do colégio eleitoral. Marcelo, o que é isso? Por que isso funciona? E se é melhor ou pior do que o sistema que a gente tem no Brasil? Bom, isso é engraçado, porque o colégio eleitoral foi um sistema criado, os pais fundadores pensavam o seguinte,
os Estados Unidos não são uma democracia, são uma república, né? Então, eles querem que haja uma representatividade de todos os lugares, né? Então, se, por exemplo, se você tem nos Estados Unidos o voto popular, né, que seria quem fizer mais votos ganha, os candidatos tenderiam a fazer campanha e a tentar apelar, né, parecer bem, mais, né? Exato. Angariar votos. Angariar votos em locais que são populosos, né? Então, porque você tem muito mais voto numa cidade grande da Califórnia, de Nova York, do que você tem no meio dos Estados Unidos, né? Então, essas pessoas seriam menos representadas. E o jeito que eles encontraram para tentar distribuir como acontece no Brasil, né? Rio, São Paulo, Belo Horizonte dominam boa parte do cenário eleitoral. As capitais acabam dominando, com concentração muito forte no Sudeste, acabam dominando o sistema eleitoral, o cenário eleitoral, né? Quem ganha em geral no Rio, São Paulo, Belo Horizonte acaba levando a eleição nacional. Exato. E aquelas pessoas do interior, daquelas áreas menos populosas, as suas vontades, os seus anseios não seriam tão levados em conta, porque quem que vai se deslocar para o meio do Iowa, né, para conversar com o fazendeiro? Então, eles criaram esse sistema em que cada estado tem uma eleição própria. E dependendo do tamanho da população do estado, o peso dessa eleição é maior ou menor. Então, isso aí é o número de votos do colégio eleitoral que cada estado dá para a eleição geral. E aí eles somam, né, todos esses pontos, esses votos de cada estado que tem o máximo, né? Então, por exemplo, se na Califórnia, toda a população da Califórnia, digamos, todos os milhões, dezenas de milhões... Nem sei Biden tem 101%, na Califórnia é possível. Ele tem 101% dos votos. Todo mundo votou no Biden. Ele vai receber o máximo, aquele 55. Máximo de 54 votos e acabou. Acho que foi 55 na última eleição, não sei quanto vai ser nessa, porque teve a questão do recenseamento, né? Exato, porque depende do número de pessoas no censo, né? Então, esse número de votos do colégio eleitoral varia um pouquinho dependendo da população. Se a população cresce, eles aumentam o número de votos. Eu estou colocando aqui na tela para as pessoas verem, tá? Que o resultado das eleições, Clinton, eu estou mostrando de 2016, Clinton 48,2% dos votos, Trump 46,1%. Então, o Trump teve menos voto do que a Hillary. Mas quando você entra, para ilustrar isso que o Marcelo está falando, quando você entra no resultado na contagem do colégio eleitoral, a Hillary teve só 232 contra 306 do Trump. Ou seja, foi quase que uma lavada do Trump, apesar de uma eleição onde a Hillary teve mais votos. Isso é importante que as pessoas entendam. É um sistema feito para ser assim. Então, você pega, por exemplo, na eleição, vou passar aqui um outro mapa para vocês olharem, né? A eleição de 2020, onde o Joe Biden teve 51,3% e o Trump 46,9%, em tese. E você pega aqui a Califórnia, que na época tinha 55%, o Biden teve 55 eleitores do colégio eleitoral, o Biden teve 63,5% dos votos, e o Trump 34%. Mas tanto faz, o Biden poderia ter tido 99%, poderia ter tido 101% dos votos, porque eu sempre digo que na Califórnia é possível, porque, né, vota mais gente do que existe gente no estado, então, do que eleitores no estado, então na Califórnia é possível. Mas você repara, estados como Nova York, por exemplo, onde o Biden ganhou a eleição com 60,9%, não muda nada se ele tivesse 50,1%, 50% dos votos mais um, na verdade, né? Não faz absolutamente diferença. Então, por que os democratas acabam de qualquer forma vencendo na disputa nominal, mas não necessariamente no colégio eleitoral? Porque eles têm uma concentração de votos em determinados estados muito grande. E os republicanos costumam ter os seus votos mais espalhados pelo país. Mas, no final das contas, né, Marcelo, o que importa são ali os 9 swing states, né? Explica para o pessoal o que é o tal do swing state.
É o estado onde as pessoas fazem muita troca de casal? O que é isso? Teve até uma conversa no grupo sobre isso, lá no grupo de patronos. No grupo dos patronos, exato. Swing States é onde todo mundo faz swing. Então, as pessoas vão ouvir muito. Estado-chave, Swing State. Antes de eu entrar na questão do Swing State, eu faria uma analogia com o jogo de vôlei, né? Você ganha um jogo de vôlei, quem ganha mais sets, né? Mas não interessa quantos pontos você fez em cada set. Então, você pode terminar um jogo de vôlei com muito mais pontos durante o jogo que o outro e perder o jogo, né? Então é meio que você vai set por set e conta os sets e vê quem ganhou, né? Então é assim, cada estado você conta aqueles votos em cada estado, tem o máximo de número de quem ganhar no voto popular do estado leva todos os votos do estado e no final das contas você soma os 50 estados e vê quem fez mais pontos. Quem fizer 270 ou mais leva, porque são 538, né? Então vai bater o máximo de perto que pode ficar 269 e 270, né? A especialista em vôlei não veio hoje, mas ela poderia aqui explicar melhor do que nós dois, que a Ana Paula, que de vez em quando faz o Conexão América. Aí faz com a gente. Saudade da Ana Paula também. Um beijo para Ana Paula. Vai ter que dar o jeito dela. A Ana Paula anda muito ocupada, mas vai ter que dar o jeito dela de aparecer em alguns Conexões. Ela vai aparecer. Quando chegar perto, ela começa a ficar agoniada e ela vai querer aparecer. Exato. Ela começa a ficar irritada, não dormir. E ela aparece para... Então, explicando sobre a questão dos swing states, Marcelo, explica para as pessoas o que é o tal do swing state. Bom, existem os estados considerados os estados safe states, né, que são os estados que vão sempre votar nos democratas, e os safe states são os estados que vão sempre votar no republicano há 20 anos, 30 anos, 40 anos, é assim. Quer dizer, desde a última vez foi o Reagan, né, na primeira eleição dele, ele ganhou, acho que 49 estados, perdeu em um estado, acho. Não foi o tal do avalanche, né, o landslide, como eles chamam. Mas quando a gente pega estados como, por exemplo, a Califórnia, onde o Biden tem 63% do voto, Oregon, o estado costuma ser também muito tranquilo, Washington, toda essa região aqui da Nova Inglaterra, Nova York, o teu Maine, Vermont, etc., costumam ser estados que são tranquilos para os democratas, né? Enquanto essa meiuca aqui costuma ser tranquila para os republicanos. Eu vou abrir só aqui de novo para comparação das pessoas a eleição de 2016 com a eleição de 2020. Então você olha que os estados aqui tanto esses estados aqui do Nordeste dos Estados Unidos quanto os estados da costa Oeste costumam sempre ficar ali com o lado dos democratas. A meiuca costuma ficar sempre com o lado dos republicanos. E aí você tem esses chamados swing states, né? Que são swing, vem do inglês balanço, né? Eles pendulam, às vezes vão para um lado e às vezes vão para o outro, não é isso? Exato. Então, swing states são aqueles estados, os battleground, né? Que são os estados da batalha, né? Que os candidatos vão focar mais, porque eles são estados que podem ir para um lado ou para o outro na eleição. Uma coisa interessante é que os swing states eles mudam, né? De uma eleição para outra, eles vão mudando com o tempo. Então, estados que nunca foram swing states, que eram safe states para algum dos lados, pode virar um swing state. E um swing state pode virar um estado safe, né? Então, isso é uma coisa interessante. Como aconteceu, por exemplo, 2 exemplos aqui para ilustrar, o Arizona era um safe state republicano. Agora o Arizona foi para o Biden na última eleição e nessa eleição a gente vai ver aqui daqui a pouco, migrando aqui, talvez com o Trump de novo, está balançando para um lado para o outro. A Flórida é um exemplo da outra direção, né? A Flórida era um estado que o Bush ganhou por um pentelinho, todos os anos as eleições eram muito disputadas e no final das contas agora o Ron DeSantis ganhou o estado de lavada na última eleição e ninguém tem dúvida que o Trump vai abrir quase que 10 pontos de vantagem em relação ao Biden no estado, se não mais, né? Eu acho que ninguém mais considera a Flórida um swing state. A Flórida foi um swing state por décadas, né? Sempre foi aquele estado que ficava sempre... O próprio Ron DeSantis, na primeira eleição dele para governador, ele ganhou por uma fração de votos, né? Exato. Quase que aquele swingueiro lá, o drughead, lá, o... Swingueiro não, era Gigolô. Fazia suruba gay.
Suruba gay cheio de cocaína na cabeça. Ele foi. Isso é interessante. Esse cara, o Gillum, Andrew Gillum, ele era a estrela do Partido Democrata na época, na primeira eleição do Ron DeSantis, e ele estava ascendendo e botaram ele como candidato, ele era o novo Obama, e aí o Ron DeSantis ganhou dele por 0,1, um negócio absurdo de perto, né? E aí algumas semanas depois ele foi encontrado num motel barato aqui na Flórida, desmaiado, desacordado, vomitado, cheio de drogas em overdose. Era o candidato que quase virou governador da Flórida, cara. Para você ver como os democratas eles têm critério. Exato. Mas então, explicado o que são swing states, a gente tem aí alguns estados que fazem muita diferença, né? Os estados onde realmente, no final das contas, a discussão vai acontecer. Então, nesse momento aqui, dá para chamar Nevada de swing state, sem dúvida nenhuma, o Arizona. Colorado e Novo México, eu acho que seria sonhar demais, mas a gente pode falar aqui sobre eles. O Colorado, sem dúvida nenhuma, muito democrata. Eu abri o mapa errado? Esse é bom. A gente pode até abrir esse mapa aqui e falar com esse mapa aqui, que é bom que tem os números. Você tem estados muito pouco definidos, como, por exemplo, Minnesota, Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Carolina do Norte, Geórgia, muito indefinidos. E tem gente que está aí até brincando sonhando, né? Tá igual aquele jogador de futebol, estão deixando a gente sonhar. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Estão deixando a gente sonhar. Tem gente acreditando até em Nova York, por causa dos rallies loucos que o Trump está fazendo lá. Eu ia propor da gente agora, Marcelo, explicado aqui mais ou menos para as pessoas em relação à votação. Então, para as pessoas, só para fechar aqui, para as pessoas entenderem, aqui nesse mapa tem quantos eleitores do colégio eleitoral cada estado tem. São esses eleitores que votam na eleição. Então, os Estados Unidos têm um sistema muito interessante. Cada estado, são 50 eleições, cada estado faz a sua eleição. De um modo geral, quem ganha no estado leva o número de eleitores do colégio eleitoral. Esses eleitores são realmente pessoas, são indivíduos. São pessoas que elas prometem o seu voto a um determinado candidato. Então, você não está, na verdade, quando você vota aqui na Flórida no Trump, você que vota aqui, Marcelo, você não vota no Trump, né? Você vota, na verdade, nos eleitores do colégio eleitoral que prometeram o seu voto ao Donald Trump. No final, você soma os votos de todo mundo, quem chegar a 270 votos no colégio eleitoral se torna o presidente dos Estados Unidos. E aí está aqui o peso de cada um dos estados. A Califórnia tinha 55 na eleição passada. Muita gente foi embora da Califórnia, porque aquilo lá tá um lixo. Agora eles têm 54. Né? Então, você pega... Acho que o mínimo que você pode ter é 6. Né? E você, não, ter 4. Não, 3. 3. Não, tem 3. O Havaí tem 4, né? O Havaí tem 4, eu acho. O Wyoming e o Alaska tem 3. São os dois. Alaska tem 3, isso mesmo. Ô, Paulo, eu acho que vale a pena a gente falar das 2 exceções, né? Tem 2 exceções a essa regra nossa. Tem 2 exceções, Tem outros 2 estados com 3, né? Você tem, na verdade, Delaware, que tem 3, e o que não é estado, porque é o Distrito de Colômbia, que também tem 3. Que muita gente não sabe, mas é o mais democrata de todos das entidades da federação aqui. Os democratas ganham lá com 90%. Ganharam aqui, eu posso até olhar aqui para as pessoas não sei se vai abrir aqui o mapa, não sei onde é que tá, mas eles ganharam com... tá. Não está aparecendo aqui. Mas eu acho que é o lugar onde o Havaí é uma coisa impressionante também, 63%, mas eu acho que o DC eles têm mais de 90% dos votos. E vale a pena falar do Maine, que tem dois eu acho que o Nebraska também. Eles têm
eles têm dividido, né, o colégio. Então, você, no Maine, você não leva todos hoje. Você tem dois... o estado é dividido em dois... como é que eles chamam? Tem dois distritos... São dois distritos. São dois distritos. Maine 1 e o Maine 2. E o Maine 1, geralmente, é democrata e o Maine 2 é republicano, né? Exato. Eu não sei qual é o 1 ou 2, mas aquela área ali de Portland, né, que é na costa sul do estado do Maine... Portland, cara, é um negócio assim, é pior que a Califórnia. Você morou lá, né? Você sabe disso. Eu morei no Maine, né? Nunca moraria em Portland, que eu prefiro morar no Brasil. Em Maine. Mas Portland é uma loucura, cara. Você anda... Não, eu vou te contar. Você anda em Portland, eu lembro que eu vou em Portland de vez em quando, né? E aí eu tô andando lá e o cara vem com um abaixo-assinado para mim para restringir armas, né? Falando que isso na rua, cara. E assim, o Maine é um estado extremamente armado. É um estado que é um dos mais armados da arma para ele de caça. É um negócio muito... Até os esquerdistas lá não gostam de mexer com isso. E os caras na rua... E a bandeira, daquela bandeira de LGBT na porta da igreja. É um negócio maluco. Mas a parte norte ali do Maine, a parte do interior, é bem vermelha, é bem republicano. Então, às vezes, aquele pontinho é um voto, cara. É um voto. Aquele votinho ali, às vezes, foi pro Trump. Para as pessoas... porque a eleição, às vezes, aqui é decidida em um voto. Mas para as pessoas entenderem aqui, no final das contas, a gente tem 50 eleições diferentes e cada estado tem baseado na sua população um número de eleitores do colégio eleitoral. Então, toda vez que vocês acompanharem a eleição americana, é importante que vocês tenham isso em mente. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.